Meus amigos, que dia nós tivemos ontem, hein? Apesar de todas as dificuldades de Hugo Motta ter ameaçado os parlamentares com suspensão de mandato, a gente terminou o dia com uma vitória avassaladora. O que foi definido ontem, meus amigos, pode simplesmente mudar o Brasil. Pode resolver boa parte, se não todos os nossos problemas, né? Eu venho falando aqui no canal há muito tempo, quem acompanha aqui há mais tempo sabe. 3 questões podem mudar o Brasil, podem fazer o Brasil virar um primeiro mundo em questão de meses, poucos anos, né? Que é o fim da progressão de regime, o fim da emenda parlamentar e o principal, o fim do foro privilegiado. Eu sempre defendi essas 3 questões. Se aprovarmos essas 3 questões, a gente muda o Brasil da água para o vinho e assim, ó, do dia para a noite, em questão de meses ou poucos anos, de forma definitiva. E agora nós temos aqui um acordo para pautar o fim do foro privilegiado. Porque olha só, por que não pauta-se impeachment de ministros do STF? A gente não precisa colocar isso no acordo agora. Porque não vai para frente o impeachment. A gente não tem, por exemplo, hoje 41 senadores favoráveis para a abertura do processo de impeachment, simplesmente porque quem julga os senadores são os ministros do STF. Então aquela coisa do um julga o outro julga um. O sistema foi feito para não dar certo. Pô, eu sou ministro do STF, você é senador. Eu tenho o poder de te tirar da cadeira e você tem o poder de me tirar da cadeira. Então, em vez da gente ficar aqui se ameaçando, a gente entra num acordo e fica tudo certo, ninguém mexe com ninguém, cada um segue a sua vida e acabou. É isso que acontece no Brasil. Então, os caras têm rabo preso, com perdão da expressão, e não fazem nada. Se acabar o foro privilegiado, se os parlamentares, ao invés de responderem no Supremo, responderem na Justiça Comum, acabou. Eles não vão ter o que temer. Vão estar tudo na Justiça Comum. E aí, meu amigo, são milhares de juízes, ninguém sabe com quem vai cair a ação dele, não tem como controlar a coisa. Resolve o problema. A partir daí, se os parlamentares não vão mais ter medo, se os senadores não vão mais ter medo, o que impede eles de pautar o impeachment? Essa é a questão, entendeu? Então, foi uma vitória avassaladora, meus amigos. Temos aqui o vídeo do Ramagem falando logo após a confusão que deu lá, parece que o Nicolas foi agredido também, vamos falar sobre isso aí em outro vídeo. O clima esquentou, a situação foi difícil, a deputada Júlia Zanata até levou o filho dela, o bebê, de colo, para que a Polícia Legislativa não entrasse no plenário. Cara, foi coisa de louco, mas no final a gente venceu, né? Olha só. Temos uma vitória aqui hoje, foi feito um acordo conosco, na semana que vem já começar a pautar, acabar com o foro privilegiado, começar a defender as prerrogativas do Congresso Nacional, dos parlamentares, perante o STF e a anistia. Então é uma grande vitória. Na semana que vem, vamos cobrar. Anistia já! 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 É isso aí, né? Você vê, tem ali uma galerinha do PT, sem anistia, sem anistia. Engraçado, os anistiados de hoje, né, que no passado eram guerrilheiros, ladrões de banco, assaltantes, etc., foram anistiados no regime militar, hoje gritam sem anistia para pessoas que não fizeram nada demais, apenas ali depredação do patrimônio público, etc., coisa que a esquerda sempre fez, né, mas que foram rotulados aí como golpistas, atentados contra o Estado Democrático de Direito, né, enfim. Então a principal questão, na minha opinião, é o fim do foro privilegiado. Olha, eu acredito, eu me arrisco a dizer que vai ser a maior votação da história da Câmara dos Deputados. Quase a unanimidade dos parlamentares vai votar a favor do foro privilegiado. Até a esquerda vai votar em peso, a não ser o PT, né? O governo sempre vai votar contra, né? Então eles querem depender do Supremo, é claro, porque o Supremo está do lado deles, né? Então eles vão votar, mas vai ser uma derrota avassaladora para eles e vitória para nós. Essa é a principal questão. E a segunda questão, não menos importante, mas uma coisa vai anular a outra, que é a questão da anistia. A questão da anistia ampla, geral e restrita, ou seja, Bolsonaro vai entrar nessa. Se é um acordo costurado ali no parlamento com a anuência de Hugo Motta, né? Olha, eu vou medir minhas palavras aqui com o Hugo Motta, tá? Parece que eu achei, sinceramente, tá, que ele ia ter mais medo do STF do que de Donald Trump, mas parece que ele fez a sua escolha. Parece que ele tem mais medo
dos nossos amigos lá do norte, né? Porque, olha só, a gente teve aqui um recado, ó. Subsecretário do Departamento de Estado dos Estados Unidos afirma que eles estão monitorando aliados de Moraes. É isso aí. Então hoje, por que o impeachment não vai para frente? Porque ele tem aliados no Legislativo, aliados no Senado, pessoas que travam ali, né? Alcolumbre, o próprio Hugo Mota, e eles estão de olho, ou seja, é um recado. Ó, e aí, vocês vão brincar com fogo mesmo? Vocês vão pagar para ver? Parece que não, né? Parece que o Hugo Mota não vai pagar para ver. E no passado, meus amigos, a gente não tinha poder de barganha para fazer acordo, tá? Porque faz acordo quem tem capacidade de cumprir o que prometeu, o que acordou ali. A gente não tinha capacidade no passado, a gente não tinha com o que barganhar, né? Hoje a gente tem. Hoje a gente tem um amigo lá no norte que está disposto, enfim, a ir a qualquer limite para poder ajudar a gente, para poder garantir a liberdade e democracia no Brasil. E eles sabem disso, o Hugo Mota sabe disso. O Hugo Mota, eu tenho certeza, não quer perder o seu passaporte, o seu visto, não quer deixar de ir para os Estados Unidos. Aliás, a gente fala Estados Unidos, mas é deixar de ir para a Europa também. Né? O Alexandre de Moraes não vai para a Europa mais, não vai. As universidades lá já cancelaram aí eventos, palestras que ele tinha, não vai rolar, porque está todo mundo com medo de sanções dos Estados Unidos. O último banco que peitou os Estados Unidos e continuou mantendo uma conta corrente de um sancionado pela Lei Magnitsky, recebeu 8 bilhões de dólares em multa. Ninguém vai pagar para ver, ninguém vai querer ter relação com Moraes e ninguém vai querer ter relação com qualquer sancionado pela Lei Magnitsky. O Hugo Mota sabe disso, eu sei disso, o Hugo Mota sabe muito melhor do que eu. Alcolumbre também. Então eles não vão pagar para ver. Né? Esse acordo ele vai ser cumprido. Eu só não gostei porque enquanto na Câmara teve esse excelente acordo para nós, para a direita, para a democracia no Brasil, para a liberdade, no Senado parece que está tendo um acordo aí obscuro, cara, parecido com o que aconteceu com Daniel Silveira, né? Não, só vamos dar um susto nele e tal. Daniel Silveira está preso até hoje. E estão costurando um acordo, né? Isso ainda não se confirmou, né? Mas está todo mundo falando aí. Que o Marcos Duval, o senador Marcos Duval, que está com tornozeleira eletrônica, a mando de Alexandre de Moraes, estão costurando aí um acordo para retirar a tornozeleira eletrônica dele, né? Mas daqui a algumas semanas pautar a cassação de mandato dele por ter entregue ali, por ter exposto documentos sigilosos da ABIN, tá? Questão de segurança nacional, etc. Né? Até tem prerrogativa para realmente pautar a cassação, né? Mas eu acredito que é uma decisão política e o Senado não deveria tomar essa decisão nesse momento, né? Até porque, enfim. Então, eu não gostei muito dessa notícia. Espero que sejam apenas boatos ou espero que eles voltem atrás, né? Eu espero que eles não queiram aí caçar o senador Marcos Duval, que, cara, apesar dos pesares, né? Apesar de eu, no fundo, acreditar que o Marcos Duval precisa de ajuda, né? Ele tá, sei lá, cara, deve estar transtornado ali, porque às vezes ele não fala coisa com coisa, promete coisas e não cumpre, fala outras e acontece totalmente diferente. Eu não sei o que está acontecendo com ele, se ele precisa de ajuda, mas, enfim, eu não gostaria que esse acordo aí realmente fosse verdadeiro, né? Espero que não, espero que seja só um boato, até porque a Câmara mostrou que a gente não deve fazer acordos com o inimigo, a gente não deve fazer acordos com aqueles que não têm palavra, né? Não cumpriram a palavra anteriormente. O que o Senado espera? Que cumpram a palavra? Não vão cumprir, né? Então não queiram queimar o Marcos Duval numa esperança, numa falsa esperança de cumprimento pelo outro lado, porque o outro lado já perdeu tudo, o outro lado não tem mais fichas. Eles não têm nada a ganhar. Aliás, eles não têm nada a perder. Então, você vai fazer acordo com um cara desse? Pra quê? Não tem necessidade. Acorda, não tem necessidade. Mas é isso. Excelente notícia, uma grande vitória. Se realmente aprovarmos o fim do foro privilegiado, olha, o caminho vai estar pavimentado para aprovarmos o que quisermos nesse país. E para termos de volta liberdade e democracia por aqui. Acaba o foro privilegiado, acaba o medo, acaba muitos problemas por aqui, para não dizer outra coisa. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.